Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você, para a sua meditação. Queremos dizer para você que a nossa intenção, essas mensagens são mensagens de despertamento. Essas mensagens são pinceladas, sinalizações que o Espírito Santo dá para mim e para você, para que nós meditemos sobre o assunto, para que nós queiramos mais informações de Deus sobre o referido assunto, amém? Eu vou me basear no livro de Lucas, capítulo 9, do 18 ao 20, que diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, Jesus perguntou: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E Jesus lhes disse: E vós? Quem disseis que eu sou? O título desta mensagem é: para você, quem é Jesus? Jesus, aqui nesta passagem, ele chega para os seus discípulos no momento íntimo e pergunta para eles: olha, o que estão dizendo de mim aí? Quem que estão dizendo que eu sou? E eles alegres, e eles, olha, uns dizem que tu é fulano, que tu é Elias, outros dizem que tu é fulano, outros dizem que tu é isso. E eles ali naquela euforia, pensando que Jesus estava querendo, satisfeito com a sua fama. Para eles, Jesus, eles não entendiam Jesus. Nós entendemos um pouco mais quem é Jesus por causa das Escrituras, por causa da palavra revelada. Mas os discípulos, eles estavam andando com o Mestre, mas eles não entendiam. É por isso que após a ressurreição de Cristo, diz a Bíblia que Jesus lhes abriu o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Eles não estavam entendendo nada. Para eles, Jesus era um popstar. Para eles, Jesus era alguém que, sabe, eles não tinham entendimento ainda. E Jesus, então, tudo que Jesus fazia era com objetivo. Tudo que Jesus faz é com objetivo. Jesus não joga nada a esmo. Jesus não joga a palavra a esmo. Tudo que Jesus faz é com objetivo, é com uma predeterminação. Jesus então chega para eles naquela euforia: quem estão dizendo que eu sou? Olha, uns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é fulano, é Beltrano. Aí Jesus então desmonta aquele quadro de euforia, aquele quadro de fantasia que eles estavam vivendo, e Jesus entra nas entranhas espirituais dos seus seguidores. E vós? Quem eu sou para vocês? Quem vocês acham que eu sou? E quando Jesus perguntou aquilo, houve aquele silêncio, aquele silêncio. Então Pedro respondeu: Senhor, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Pedro, foi Deus que te revelou isso. Porque Jesus sabia que eles estavam vivendo, devido aos grandes milagres, às grandes curas, à fama de Jesus, mas eles não conheciam ainda quem era Jesus. E Jesus não estava nem aí para o que os outros estavam dizendo dele. Jesus não está nem aí para o que os seus parentes acham dele. Jesus não está nem aí para o que o seu patrão acha dele. Jesus não está nem aí para o que os intelectuais, os sabichões, os entendidos, os doutores, os mestres. Jesus não está nem aí para esse povo. Ele não está nem aí para o que eles estão achando dele. Não está aí não. Jesus quer saber você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O que Jesus representa na sua vida? O que Jesus representa para a sua família? Qual é a visão real que você tem de Jesus? Muitos têm Jesus como uma maneira de ganhar dinheiro. Muitos entram em uma igreja, muitos querem aceitar a Cristo com a intenção de ter algum tipo de lucro financeiro.
Muitos vêm para Jesus tendo Jesus como um resultado imediato. Eles querem algo imediato e eles não vão buscar Jesus, porque eles querem algo imediato e tem um montão de gente prometendo resultados imediatos quando se aceita Jesus como Salvador, e muitas pessoas vão até Cristo querendo resultados imediatos. Outros querem Jesus para galgar algum tipo de posição. Pessoas que não conseguiram galgar uma profissão na vida secular, pessoas que não conseguiram ser ouvidas, que não conseguiram ser observadas, que não conseguiram ser autorizadas a expor os seus pensamentos, a sua visão da vida, a sua ideologia. Então eles vêm para Jesus para que ele seja ouvido. Diferente do reconhecimento. Por exemplo, eu quando oro ao Senhor, Deus tem me levado a lugares que eu jamais... O que é a unção de Deus? A unção é você chegar aonde você jamais chegaria. A unção é você ter o que você jamais teria. A unção é você ser ouvido por quem você jamais seria ouvido. A unção é você fazer o que você jamais faria. É diferente em você reconhecer, por exemplo, eu reconheço. Eu tenho chegado diante de pessoas que eu jamais chegaria. Eu tenho sido ouvido por pessoas que eu jamais seria ouvido. Eu tenho chegado diante de autoridades, eu tenho chegado diante de pessoas importantes, pessoas que jamais parariam para me ouvir. Eu tenho ido a lugares, eu tenho estado diante de pessoas, diante de situações que eu jamais teria chegado se não fosse a unção de Deus, a graça de Deus. É diferente, mas tem pessoas que têm Jesus para isso. Como eles não galgaram nenhuma posição, como eles nunca tiveram a oportunidade de ser ouvidos, eles então vêm para a igreja. E quando entram na igreja, eu sou diácono. Eu sou diácono da igreja. Então ele já se acha diferente, ele já quer se utilizar de Jesus para ele estar por cima. Quando a pessoa é levantada ao presbitério ou ao pastorado, eu sou pastor. Eu sou pastor, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser da maneira que eu quero. Olha, o que eu falo é o que tem razão. Por quê? Porque ele está se utilizando de Jesus para poder ser alguém. E ele então implanta a ditadura, ele então implanta o jugo pesado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é a prioridade da sua vida? Faça essa pergunta. Foi o que o Espírito de Deus colocou no nosso coração. Jesus perguntou para os seus seguidores, para aqueles que estavam com ele: quem eu sou para vocês? E sabe o que nós descobrimos através desta passagem? Que os próprios discípulos estavam confusos a respeito de quem era Jesus. Pedro falou, mas foi revelado pelo Espírito de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é o dono da sua vida? Ele é seu amigo? Ele é seu companheiro? Ele é a essência da sua vida? Quem é Jesus para você? Para você, Jesus é o Filho de Deus? Para você, Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados? Para você, Jesus é o único que pode te dar vida eterna? Para você, Jesus é tudo. Ele é a sua prioridade. No grau de prioridade da sua vida, aonde está Jesus? No grau de importâncias da sua vida, aonde está Jesus? Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas? Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas Jesus não tem o primeiro lugar nas suas vidas? Eles dão mais importância, eles ficam 3 horas diante de uma televisão, eles ficam 8 horas no Face Crack, eles ficam 8, 10 horas com práticas. Isso eu estou falando dos evangélicos. E eles dão o resto do tempo, do dia,
para o Senhor Jesus. Quantas pessoas que dizem que tem Jesus, creem no perdão, na salvação, na vida eterna, e são avarentos, são pessoas miseráveis. Se Jesus vai voltar, para que eu vou comprar uma fazenda de 50 milhões? Se Jesus vai voltar, se eu creio nisso, para quê, irmãos? Por que eu não faço igual Jesus falou? Não ajunteis tesouro na terra, onde minam as traças e os ladrões roubam. Quantos que estão dentro da igreja e eles só estão interessados em riquezas, em fortuna? Você tem que ter uma boa casa, amém. Você tem que ter um bom carro, amém. Eu também quero ter. Mas você tem que se vestir bem, amém. Você tem que se vestir bem. Mas Jesus é mais importante do que isso tudo para você? Quantas pessoas estão agarradas aos bens materiais? Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas o seu trabalho é mais importante do que Jesus? Quantas pessoas o seu carro, que ele bota lá escrito a serviço do Rei Jesus, e ele dá um polimento, se tiver que levar um vizinho para a igreja, ele não leva. Se tiver que botar 4 no banco de trás, ele não bota, porque diz que vai estragar o amortecedor. Se tiver chovendo, ele não sai com o carro. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus? Quantas pessoas estão dentro da igreja e eles não fazem nada para o reino, não visitam ninguém. Não, se alguém mandar varrer uma igreja, eu varrer? Eu sou doutor. Eu já vi advogada chegar e veio de outra religião aceitar Jesus. Eu tive o prazer de chegar na igreja e ela já está lá e meter a mão dentro do vaso e lavar o vaso e varrer tudo. E quando acabar o culto, ela varrer tudo, arrumar tudo, e eu ter que falar, ó, pode deixar que tem mais gente na igreja, porque entendeu quem é Jesus. Eu já vi pessoas que estão dentro da igreja, que se você pedir ele um favor dentro da igreja, ele quem é Jesus para você, meu? Será que Jesus, ele é mais do que o seu dinheiro? Será que quando você se apresenta para alguém, você se apresenta como um servidor de Jesus? Ou você se apresenta com... Você sabe com quem você está falando? É assim que você se apresenta? Você sabe com quem você está falando? Ou você se apresenta como Paulo, que disse que a sua formação, Paulo era poliglota, Paulo era fariseu, Paulo era uma pessoa que tinha cidadania romana, e ele disse que tudo isso ele fazia como esterco. Ele disse que se tornou espetáculo para o mundo por amor a Cristo. Deus abençoe você. Pergunte a si mesmo: quem Jesus é para você? Deus abençoe.